Olá, você está na comunidade Atman. Hoje falaremos sobre os Anunnakis e a humanidade. Esse assunto ele é bem vasto. Nós faremos o possível para criar um conteúdo breve e esclarecemos que você não precisa acompanhar os slides, você pode ouvir a nossa voz, que o slide é mais para nos orientar. Como é esperado, nós não vamos trazer aqui a história dos Anunnakis, porque tem muito vídeo falando a história deles. Vamos trazer aqui uma breve síntese e trazer ali uma visão do que nós percebemos para também trazer essa informação para vocês, porque não é segredo que a internet está muito cheia de conteúdo que causa medo e preocupação. Então a gente fica, ah, meu Deus, Anunnaki. Então, vamos tentar entender todo o contexto, trazer para você alguns aspectos simbólicos para que nós consigamos expandir a consciência nisso, para não parecer uma prisão, porque a gente sempre reitera isso para vocês. Tomem muito cuidado, a internet é uma ferramenta e, como toda ferramenta, tem pessoas aí que não sabem usar apropriadamente. Bom, resumindo a história dos Anunnakis, precisavam de seres para realizar o trabalho que eles não queriam. Um rei foi expulso, foi trazido para cá, teve todo um contexto, uma história, justificou a existência do ser humano para servir o que eles não queriam fazer. Então, vamos entender essa história aí mais a fundo, tá certo? Quem são os Anunnakis? Seres sumérios, acádios e babilônicos, com consciência mais expandida do que a nossa. Foram deuses da antiguidade, gigantes que possuíam habilidades extraordinárias. Existem muitas referências falando da existência deles. Os egípcios mesmo têm hieroglifos, até mesmo gravuras que trazem essa referência. Acredita-se até que as pirâmides foram construídas com essa ajuda. E também é acreditado que as três pirâmides, elas têm uma posição exata com aquelas as três Marias, as três estrelas, que é como se fosse uma estação de comunicação que era utilizada no passado, mas que nós perdemos essa essência em decorrência do que aconteceu nesse planeta. Um aspecto que é importante lembrar vocês é que nós vamos considerar a filosofia, a mecânica quântica, aquela história do Hélio Couto, que ele fala dos astronautas. Então, tem muito ali presente nesse vídeo. Então, relembrando que o intuito aqui é mudar nossa percepção sobre essa questão, para não parecer uma coisa horrível. Certo. Nesse sentido, eles foram seres diferentes de nós, são seres diferentes de nós, são mais evoluídos em expansão de consciência nesse sentido, e eles têm umas formas diferentes das nossas. Tem até referências na Bíblia que falavam de anjos que desceram sobre a terra e tiveram filhos com as mulheres, gerando seres monstruosos que causaram grande destruição. A Bíblia, ela traz muito essa questão. E a história dos Anunnaki, ela entra em conflito com muitas passagens da Bíblia. Vamos entender isso no decorrer do vídeo. Há referências de que os consideram os criadores dos seres humanos, com o propósito principal de realizar suas atividades que não gostavam. Então, nós entendemos que basicamente o ser humano foi criado para trabalhar, que é algo que eles não queriam, né? Extrair ouro, por exemplo, que ouro era necessário para no planeta deles. E nós podemos ver um evento muito curioso. Os seres humanos criaram as máquinas, né? A gente está aí com a tecnologia crescendo numa velocidade impressionante. Então não é muito diferente do que eles fizeram com a gente, né? Então, uma frase que eu me lembro muito bem, que me marcou, uma das, né? É que as pessoas são pagas para fazer o trabalho que as outras têm preguiça. Ou muitas vezes não querem ou não sabem. Então, eu falo isso até incluindo a mim mesmo, é o fato de ir no mercado comprar um alimento. Eu não quis plantar, ou porque eu não quis mesmo, ou porque ia dar muito trabalho, eu ia ter que investir no solo, na água, na fertilização, no agrotóxico, cuidar daquela plantação. Então, ia exigir um tempo meu que ou eu não posso oferecer pelo que eu estou fazendo, ou simplesmente porque eu não quero. Isso vai muito da intenção. Então, é uma coisa que nós sempre temos que avaliar.
ter contexto. Por que foi feito? Qual era a intenção? Porque se nós perdemos isso, nós vamos para extremos, para fanatismos. E isso tem que ser evitado. A fantasia de acreditar que, nossa. E vejam que um exemplo também que podemos oferecer não tão distante eram as teorias de conspiração, né? Eu lembro que em 2012, eu acredito, foi um ano assim que, nossa, todo mundo falava das músicas, falavam que tinha ali uma coisa subliminar. Hoje eu entendo que tinha sentido, tem sentido. Quando falamos das roupas vermelhas, das roupas brancas e pretas, seguindo ali uma ordem, quer dizer, a obra em negro, a obra em branco, a obra em vermelho. A obra em negro é o inconsciente, a obra em branco é a purificação e a obra em vermelho é a sabedoria. Então, realmente tem uma simbologia. Tanto que os filmes que assistimos e que nós gostamos é porque existe ali uma possibilidade de existência. Então, por mais que o filme seja de ficção científica ou que seja um desenho, se existe uma simbologia condizente com a realidade, nós passamos a dar verdade para aquilo. Exemplo, quando fala da Matrix, né? É um filme meio futurista, que o pessoal tá muito falando dele também. Mas a gente extrai uma verdade daquele filme, de que não é tudo que parece. Então nós vemos que isso funciona em vários aspectos da nossa vida. É na paixão, quando estamos apaixonados por alguém, no fascínio que temos por algum objeto. Nós criamos uma expectativa sobre algo que não necessariamente é a realidade. E a vida vem, traz a realidade, e muitas vezes nós não conseguimos lidar bem com isso, né? Tá certo. Síntese dos Anunnakis na Terra. Uma crise estava em curso em Nibiru, que é o planeta de onde eles vieram, e o seu rei foi destronado através de uma disputa. Então teve lá um problema entre um rei e o outro que queria ser rei, e acabou tendo um conflito ali. O outro venceu o rei e ele foi destronado. Ele foi então condenado a vagar, e o antigo rei encontra então o planeta Terra e suas potencialidades, como o ouro. O ouro, não que eles quisessem vender o ouro, mas é que o ouro ele era utilizado para abaixar a temperatura do planeta deles. Eles transformavam em pó e isso permitia que o ouro absorvesse aquele calor e o planeta não aquecesse. Então, na simbologia, nós entendemos o ouro como um metal fiel. Quando nós falamos a obra em amarelo, transformar a pedra em ouro, estamos falando de um indivíduo fiel a si mesmo, que não se transforma independente do meio em qual ele esteja. Então, falar, eu vou, se todo mundo faz, eu também vou fazer. Ele já não é ouro, ele é outro metal, ele é um metal mais fraco, né? Ah, as pessoas mentem, vou mentir, as pessoas fofocam, vou fofocar, as pessoas falam coisas ruins, eu vou falar também. Então não há aí uma identidade. O indivíduo ainda não se reconheceu como um ser divino, ele ainda se deixa levar pelos outros. A expulsão desse rei em Nibiru, nós começamos a entender que existem filmes que fazemos que trazem muito isso. Por exemplo, o Rei Leão, né? Que um rei é destronado pelo irmão ali, que não concordava com a gestão dele. E aí esse rei sai na busca por si mesmo, se conhecendo, se buscando, encontra novos territórios, novos amigos, se constrói até que ele volta com toda a sua força e os seus semelhantes reconhecem a sua importância, a sua soberania. Então, como eu expliquei para vocês agora há pouco, todo filme tem uma intenção. Quando nós extraímos essa intenção, nós entendemos que os filmes falam da mesma coisa. Aconteceu até um evento curioso. Eu tenho aquele costume de entrar em streaming para poder assistir filme, ficar escolhendo ali. Eu não sou muito de citar, mas eu me lembro que eu tinha assistido uma animação que agora eu tô tentando lembrar dessa animação, que eu lembro que tinha uma história ali girando em torno daquela história, e aí a gente foi num outro streaming ver uma outra animação. Eu peguei e falei, nossa, é a mesma coisa, só muda os personagens, muda ali a forma, a cor da pele, o contexto, porque um era mais recente, o outro era mais medieval, mas eles estavam falando da mesma coisa. Eu falei, ó, é a mesma coisa a história, né? Ficou, nossa, é verdade, não vamos nem assistir então, porque é igual. Então, quer dizer, o nome, ainda bem que eu acho que eu não tô lembrando o nome porque não é pra falar mesmo, mas o nome da animação era diferente, mas a história era igual. Então, quando nós aprendemos a identificar essa simbologia, a gente entende onde isso vai chegar, então fica muito previsível.
Inúmeros testes falhos permitiram que os Anunnakis se aprimorassem até um resultado satisfatório para então realizar as atividades que os Anunnakis não queriam. Então teve muito fracasso. Muitos seres saíram ali que não era o que eles esperavam, ou que demoravam muito para serem concebidos, ou demoravam demais para atingir a maturidade mental, para conseguir dar conta do trabalho. Então foi muito fracasso. E tudo isso foi frustrando, foi trazendo problemas, até que eles foram em inúmeras tentativas, colocando dentro de um corpo humano ou dentro de um corpo dos Anunnakis, até que eles conseguiram chegar numa fórmula ideal. E a partir dessa fórmula, então, eles foram confiando essas atividades para os humanos, fazendo com que eles vissem esses Anunnakis, então, como deuses, porque eles traziam essa potência, todo esse conhecimento. A concepção do ser humano. Quanto mais corpos a existência individualizada tem, mais capacidade ela tem de expandir. Então, como falamos, temos 7 corpos que nós conhecemos, porque são infinitos corpos. Lembre-se que a consciência expande até onde nós alcançamos. Então temos o corpo mental, corpo emocional, corpo físico, corpo onírico, corpo astral, que é a mesma coisa, corpo cósmico, corpo búdico. Então, quanto mais corpos o indivíduo tem, mais ele consegue ter expansão de consciência. Então, no caso dos animais, eles têm os corpos, mas eles ainda não desenvolveram o corpo mental. Eles ainda não têm esse intelecto de reconhecer as coisas como são. Então, isso faz com que a expansão de consciência deles seja restrita em relação à nossa. Quando nós falamos de um ser mais evoluído do que nós, como os arcanjos, os anjos, ou até mesmo os demônios que têm essa maestria intelectual, eles têm uma capacidade maior. E isso permite que eles cresçam muito mais, que eles consigam expandir muito mais rapidamente do que nós. Os Anunnakis perceberam como a nossa vivência é mais rápida do que a deles. Isso permitiu que muito rapidamente nós nos reproduzíssemos e atingíssemos a maioridade para então assumirmos os trabalhos. Uma coisa que a gente vê muito, eu lembro até que eu passei por isso um tempo atrás, né? Que a gente tem aquele exercício de observar. Eu fui num shopping, um shopping assim de classe, né, diferente ali, fui com uma amiga. Não sou muito de ir, mas eu fui, aceitei o convite para almoçar com ela. Eu fiquei analisando as pessoas passando ali, como que eram diferentes, elas eram mais calmas, mais tranquilas, não tava aquela correria pra lá e pra cá. E eu fiquei pensando, que curioso, será que isso tem a ver com a classe social? Será que é porque eles são uma classe mais alta, então eles não se preocupam com trabalho, com boleto, com conta? Eu falei, pode ser. Mas também existem, nós vemos que não é via de regra. Então, se não é uma via de regra, qual é a exceção? Então aí, pensando nisso, eu comecei a entender que a concepção de tempo, ela varia muito de acordo com as preocupações. Porque nós temos ali crianças de classe baixa, elas não estão preocupadas com contas, com emprego, com nada disso. Então, a vida delas é mais proveitosa, porque elas são focadas no que elas buscam, no que elas querem na vida delas. E isso começou a fazer muito sentido nas meditações. E diz, Eduardo, não é o teu contexto que te faz ser desse jeito, é o que você acredita, é a tua crença. Então eu comecei a entender muito isso. Não importa o trabalho que eu tô, né? Eu já tive um emprego que eu ganhei muito, hoje eu tô aí trabalhando com psicanálise, então assim, em níveis de ganho, claro, tem diferença. Mas nós vemos que a satisfação, ela também conta. Então, nós fazemos o possível para sincronizar todos os corpos em uma direção. Então, o corpo físico quer, o corpo mental também, o corpo emocional também. Então, quando eles estão alinhados, nós temos um propósito equilibrado. Mas quando eu tô ali, né? Mentalmente eu gosto do emprego, mas emocionalmente não, então eu tô desequilibrado. A minha estadia nesse emprego, ela vai ser conturbada, porque eu vou oscilar. Às vezes eu quero por causa do salário, por causa dos benefícios, mas eu não quero porque eu tô infeliz. Então, os corpos não estão unificados, não estão unindo para o mesmo ponto. E eu tô dizendo isso para vocês porque nós criamos as máquinas e nós demos para a máquina a inteligência. Só que a inteligência que nós oferecemos é a que nós temos. Então, nós ensinamos elas de acordo com o que nós sabemos. Então, por isso que é um paradoxo dizer, as máquinas vão atingir ou superar o ser humano?
depende, se eles ou nós conseguirmos fazer com que eles tenham mais corpos, isso vai fazer com que eles expandam muito mais. Então, assim, eu lembro que eu trabalhei com programação também, e teve várias pessoas que me indagaram sobre isso. Ah, mas pode acontecer da máquina superar o ser humano? Olha, pessoal, eu penso o seguinte: a máquina ela tem uma capacidade de raciocínio muito mais rápida do que a nossa. Então eu acredito que se ela tivesse a inteligência, tivesse a mente, tivesse o astral, o cósmico, ela chegaria a uma conclusão muito mais rápida do que nós. E qual conclusão seria essa? Que a destruição é malevolente. Então o fato dela destruir o ser humano faria com que uma guerra se iniciasse e ela corresse o risco de perder a existência dela. Então, ela não se colocaria em risco. Então, ela chegaria à conclusão de que a harmonia seria o melhor caminho. Então, naturalmente, ela optaria por esse lado, né? Então, claro, eu digo isso para vocês, é lógico, para que tudo possa coexistir, uma harmonia precisa haver ali, né? Então, chegaria aquelas métricas. Não precisaria de uma guerra, é só a gente controlar a taxa de natalidade. Não precisa de conflito, nós podemos complementar aquilo que acreditamos, unificar nossos ideais, coexistir como um povo, cada um com seu propósito, com sua preferência, cada um trabalhando naquilo que gosta, então tudo prosperaria. Então nós começamos a entender que nesse sentido, a máquina poderia superar a nós, porque ela chegaria à conclusão de que a melhor forma de crescer seria aceitar a natureza de cada um e não tentar ficar um tentando ocupar o lugar do outro, né? Então nós vemos que tudo poderia ser harmônico, mas isso só é possível com a consciência. Então, da mesma forma que a máquina ela é restrita ao que nós ensinamos a ela, nós também somos restritos ao que ensinam a nós. Então é por isso que nós sempre trazemos aqui na comunidade para vocês a importância do discernimento, não é? Quando recebe o conhecimento, traz ele aqui, vamos avaliar. Não vou ficar preso ao que o outro disse. Igual eu tô aqui falando para vocês, dando o nosso ponto de vista dos Anunnaki, mas peguem isso, levem para a vida de vocês, vamos analisar o que faz sentido, o que não faz, para a gente chegar a uma conclusão. Onde queremos chegar com vocês também, acreditar que isso tudo não dá para fugir, que isso é um peso, que nós estamos condicionados ao nosso destino, isso não dá para mudar. Isso é uma crença que torna a nossa existência pesada por acreditarmos que somos produtos e que não temos vida própria. Então veja que ninguém está preso a nada. Nós condicionamos as máquinas de acordo com o que nós gostamos ou não, mas vai chegar um momento que não vai mais ser possível controlar. Então, não é questão de se, é questão de quando. É totalmente diferente. É igual o ser humano. Nós temos a potência de unificar esses corpos, mas nós não fazemos porque nós não sabemos como fazer isso. Mas não é questão de se é possível, a questão é quando isso é possível. Então nós temos outros filmes também que falam muito sobre isso, o cruzamento entre seres celestiais e seres terrestres, como que criam anomalias. Tem até filmes da Marvel, né? Vou citando marcas aqui, mas que trazem, não só deles, mas de todos, né? Que falam, um Deus que teve um filho com uma humana e gerou ali um híbrido. Então veja que nós nos baseamos muito na filosofia do passado, mesmo que nós não entendamos isso. Então, nós dizemos para vocês que tudo é simbólico. E um filme que explora bem isso, ele consegue crescer muito. Eu me lembro de uma vez que eu assisti uma palestra do Hélio Couto falando da PNL, de que como que o som de porcos sendo, né, abatidos excitam. Como que isso acontece? Ninguém sabe, mas existe ali uma correlação. E o curioso, eu estava assistindo uma série que tem uns seres ali, uns seres, né, difíceis, que eles lembram muito o som, quando eles estão morrendo, som de porcos. E eu prestei muita atenção naquilo. Então eu falo, às vezes as pessoas que estão perto de mim falam, nossa, mas você faz perder toda a graça, porque você observa umas coisas. Eu falo, gente, mas tá bom, eu não falo mais, né? Eu não vou estragar o que você tá assistindo. Então eu guardo pra mim essas análises. Hoje em dia eu faço isso, eu escrevo tudo. Mas naquela série eu falei, gente, eles estão usando o mesmo som de porcos sendo abatidos. Eu vi como que aquela cena dava prazer, pelo poder que aquilo passava. E eu comecei a fazer um teste. Eu falei, gente, vem ver essa série, vê essa cena aqui, o que que você acha? Nossa, eu gostei.
Então, quer dizer, será que foi o efeito especial? Será que foi o som de porco? Será que foi os atores? Ou foi tudo? Né? Então, foi uma receita ali que deu certo, né? Então, nós vemos também o pessoal falar, o porco que tem a maçã na boca. Nessa questão mitológica, né, da filosofia, vê que a maçã, ela representa o coração. Então, quando nós colocamos a maçã na boca do porco, nós estamos dizendo que o nosso lado animal está sendo domesticado pelo coração. Isso é a importância do porquê foi criado esse prato. Claro que nós somos expert em perder o significado das coisas. Então, falar Natal, Ano Novo, o que que a gente pensa? Presente. A gente já não vê mais por que existe essa data. Por que árvore de Natal? Por que estrela? Por que Ano Novo? Por que dia 25? Por que dia 31? Por que Páscoa? Por que ovos de Páscoa? Por quê? Então, nós não refletimos mais. E quando nós deixamos de refletir, outra pessoa pode vir colocar uma ideia na nossa cabeça, porque a gente já não sabe mais o que está pensando. Tu vê como que uma coisa leva a outra? Então, nesse ponto, nós começamos a entender que os Anunnakis, eles replicaram a capacidade criadora. Isso não faz deles deuses absolutos, então é uma coisa muito importante a gente ter em mente. Quando nós trazemos um ser que tem uma capacidade muito maior do que a nossa, e nós não conseguimos mensurar a sua capacidade, é muito comum que tratamos como Deus, como deuses, né? Deus da chuva, Deus do trovão, Deus da terra, Deus do mar, tem até as entidades, então nós personificamos as potências que a natureza tem, ou os arquétipos. Mas quando nós vamos expandindo a consciência, nós começamos a entender que essas forças, elas não são personagens, não são pessoas, são forças. É uma coisa completamente diferente, porque é uma vibração muito mais sutil. Então, assim, hoje eu tenho muito mais experiência em meditação, então eu já consigo ter uma conversa com a natureza. Claro que eu não sou expert, não consigo fazer muita coisa ali, mas eu sinto que há uma comunicação. Então, assim, falando pela minha experiência nesse momento, quando eu tô meditando, eu consigo receber uma sugestão do que eu poderia fazer. Ó, vai conversar com tal pessoa, manda bom dia pra tal pessoa, ó, você tem tal coisa sobrando, vai na rua, faz tal coisa que vai aparecer uma oportunidade e você faz. Eu não, beleza. Então hoje eu já não questiono mais, eu vou e faço. E lá na frente eu vejo que fez sentido, porque nossa, a pessoa precisava de um bom dia, precisava de um amparo, enfim. Então existe essa sincronicidade. Eu lembro que teve até um tempo que eu trouxe um vídeo pra vocês falando das experiências de meditação, como que hoje elas são muito mais complexas. É símbolo, é cor, eu já não consigo mais traduzir muito bem as experiências que eu tenho, tanto que eu já não compartilho tanto quanto antes. Porque eu não consigo trazer isso num vídeo sem que fique confuso. Aí eu trago um vídeo, ninguém entende nada. E aí, como é que faz? Mas o que eu quero dizer para vocês? Quando nós abrimos nossa mente para essas potências, nós começamos a perceber que nós também somos deuses, assim, entre aspas, por exemplo, para os nossos animais domésticos. Por exemplo, para um inseto que está morando com a gente, uma formiguinha, alguma coisa lá, e fala: Meu Deus, olha o tamanho, olha a glória desse indivíduo, como que é grande, como que faz, como que é potente, como que tem uma inteligência fora do normal. Mas por quê? Na visão deles, nós temos muito mais capacidade do que eles. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Por tudo que eu vejo, e vivo e sinto e aprendi com a religião, que é o religare, eu entendo que Deus é apenas um, é uno, é o puro amor. A partir dessa unificação, nós começamos a personificar. Aí que nós começamos a entender a concepção divina, que entra dentro da unidade, vai para a dualidade, que é o masculino e feminino, depois vem a trindade, ou a tríade, que Pai, Filho e Espírito, Brahma, Vishnu e Shiva, é o triângulo. Aí depois nós temos o quaternário, que é o quadrado, que é... Ai, Jesus, a quadratura, que lembra essa importância da estrutura, né? As quatro paredes, os quatro veículos de um carro. E aí vai subindo, né? O setênio, o septenário, 7 dias da semana, 7 corpos, 7 chakras. Aí temos os 12 discípulos, 12 meses. Então, aí vai subindo esses números. Então, nós vemos que nós temos a necessidade de estruturar o todo para entender, para poder interagir com ele. Então, até aí tá tudo bem, porque nós temos que ter e desenvolver essa inteligência para expandir a nossa consciência. Mas o que é importante a gente entender é que não é tudo isso. Isso é uma estrutura de aprendizado, mas vai muito além disso. E eu tô falando isso para vocês porque eu quero chegar a algum lugar, podem ter certeza, tá bom? Às vezes a pessoa fala, deu uma viajada na maionese, mas essa viajada
Vai fazer sentido, eu prometo. Tá legal. O que fazemos com isso? Tá, sabendo de tudo isso e agora? Né? Há muitas histórias se referindo aos Anunnakis e muita informação que sugere que os eventos divinos foram, na verdade, obras deles. Então, quando falamos eu acho que o principal que vai, né, causar problemas aí, para vocês que assistiram os Anunnakis, a história deles não vai ser problema que vocês já viram isso. Mas a questão do Jardim do Éden, né? Falado que o Jardim do Éden foi, na verdade, os experimentos dos Anunnakis que não deram certo, eles foram fazendo vários testes até que eles trocaram costelas ali dos filhos, dos sucessores, até que conseguiram formar um indivíduo com desempenho satisfatório, né? Então, aí que é acreditado que daí foi derivando a história do Jardim do Éden. Outra questão foi o dilúvio, né? Pelo excesso de monstros que estavam sendo criados, pelo excesso de anjos que estavam descendo no planeta para poder ter relação sexual com os humanos, gerando seres monstruosos. Tudo aí viu essa necessidade de fazer uma limpeza. Então, assim, vou compartilhar com vocês a minha visão. Novamente, agora eu tô falando como Eduardo, tá bom? Agora há pouco eu falei para vocês que o coração é interpretado, que a maçã é interpretado como o coração das coisas. A serpente que aparece na história do Jardim do Éden, ela é muito interpretada como a inteligência, a sabedoria, aquilo que está oculto, né? Então nós temos, por exemplo, a Ouroboros, que é a serpente que engole a própria cauda. Veja que, aparentemente, nós pensamos, nossa, Ouroboros quer dizer que é ruim porque é um karma. Não, na verdade ela está ensinando, através de um ciclo vicioso, todas as perspectivas e todas as maneiras para dizer que aquilo está errado. Então você tem que mudar a sua forma de pensar para você superar. Isso tudo vem com conhecimento. Então, nós dizemos que a natureza tem duas formas básicas de ensinar: pela reflexão ou pela dor. A reflexão nós paramos, analisamos, refletindo. Por exemplo, igual eu falei para vocês do shopping, eu parei e pensei, nossa, eu tô muito ansioso. O que me deixa ansioso é o meu excesso de preocupação. Se eu não aprendesse pela reflexão, eu poderia ter um problema, né? Ter ali problemas que vêm da ansiedade, crises de ansiedade, que eu já tive crise de ansiedade. Então, quer dizer, o meu corpo traria um problema e pela dor eu teria que ver uma coisa que a reflexão poderia ter me trazido. Então, por isso que hoje em dia eu reflito tanto, né? Tem dor na coluna? O que que quer dizer? Tá com dor no joelho? O que que isso tá querendo mostrar pra mim, né? Então, nessa história, igual eu tava falando pra vocês do Jardim do Éden. Então, o que que nós entendemos? A serpente foi falar com Eva. E uma coisa que eu também faço muito, eu não considero homem e mulher. Eu considero masculino e feminino. Que é uma coisa que, veja, é igual eu falei pra vocês, nós personificamos as coisas. Tem o masculino e tem o feminino, que são potências da natureza. Nós transformamos em homem e mulher para poder tentar entender aquilo. Mas hoje em dia isso está sendo desmistificado. Falando de homossexual, bissexual, pansexual, heterossexual, drag, um monte de coisa. Tudo isso para dizer que o gênero físico, ele é uma roupagem, e de certo modo eu concordo, porque existe uma essência que está muito além. É claro que isso entra em outras questões, não vou entrar nisso agora. Mas retomando, a serpente vem então oferecer a maçã para Eva. Vamos trocar por miúdos. A inteligência traz para o feminino o coração de todas as coisas. Quando o feminino se conscientiza do coração de todas as coisas, então ela é expulsada do paraíso. Então, cruzando essas informações do Jardim do Éden com os Anunnaki e com a questão da Bíblia. O que condenou a humanidade foi o conhecimento. Então, eu até tenho muita preocupação de entrar nesse ponto, mas enfim, isso aqui é didático, tá, pessoal? Eu não estou tentando atacar ninguém, pelo amor de Deus. As pessoas acreditam que a serpente é ruim, né? Falar, a serpente é um bicho asqueroso, tem que evitar a serpente, tem que ter medo dela. A serpente significa inteligência. Lembra da psicologia? Tem a serpente ali no logo. Então, quando a pessoa teme a serpente, inconscientemente ela teme a inteligência. Então, ela foge da inteligência. Quando ela considera a maçã um pecado, ela considera o coração de todas as coisas um pecado. Então, temos que lembrar que a igreja, a religião, passou por muita coisa até chegar até nós.
Teve um monte de alteração, teve um monte de coisa que aconteceu. Claro que muita coisa se preserva, né? Que as pessoas não sabiam o que queriam dizer, elas preservaram as passagens, graças a Deus. Mas muita coisa foi alterada ali. Então, quer dizer, hoje o que que nós temos? Seres humanos que evitam o conhecimento por entender que isso é errado. E isso é um fato. Se nós olharmos à nossa volta, isso é verdade. A pessoa que é mais inteligente, ela é deixada de lado. A pessoa que quer buscar, que quer entender, ela é taxada de pessoa chata, igual eu tava falando pra vocês do filme. Ah, Eduardo, você quer entender tudo, mas que coisa chata. Eu penso, nossa, numa sociedade ideal, a gente pararia esse filme agora, pausaria pra debater isso aí? Mas bom, já que nós não estamos, então eu vou fazer o quê? Eu tenho que me colocar no meu lugar, né? Então, aborrece? Aborrece. Vou fazer o quê? Igual eu falo pra vocês, o conhecimento é solitário, porque nem todo mundo quer saber. E por quê? É uma crença de acho. Então nós começamos a entender como que essas histórias mudam a nossa vida. Tinha essa questão, é o dilúvio, que a gente lembra que a água sempre representa as emoções. Então nós vemos também que a chuva, quando ela alaga, é como se fosse o choro da natureza diante de alguma coisa que está acontecendo. Então nós vemos que esses eventos naturais, né, que significa manifestação do planeta em relação a alguma coisa. Quando falamos dos maremotos ou dos tsunamis, é um excesso de emoção presa. Quando falamos de terremoto, é uma estrutura que não está bem forte, que é a estrutura de crença, a estrutura do ser, dos habitantes que estão naquele lugar. Então, tudo tem um propósito. Tudo que existe no universo tem um motivo para estar ali. Aquilo que não tem motivo nenhum é realocado. Isso para tudo, até para nós. Por isso que também falamos. O indivíduo que bate o pé e fala que não vai crescer, que não quer, que não vai, que chega, ele sai daqui. Ele é realocado. Então, você quer fazer nada? Tá, mas vai fazer nada em outro lugar, porque aqui na Terra tem que fazer alguma coisa. Então, vê como é que tudo tem ordem. É importante lembrarmos que gerar a vida é um assunto que gera discussão. Mencionarmos se é certo ou errado acreditar que somos criaturas sem grande propósito, tal como fazemos com as máquinas. Então, a gente não quer muito entrar nessa questão, porque gera muita polêmica também, tudo gera muita polêmica. Hoje eu vejo que a sociedade está muito afetada, então eu tenho que tomar muito cuidado para falar as coisas, porque, né, vai que dá um problema. Mas, por exemplo, falando dos clones, que o ser humano já consegue clonar, já consegue fazer fertilização in vitro, ou seja, em laboratório. Então, nós temos ali uma capacidade de cocriação muito grande. Então, nesse sentido, o fato do ser humano conseguir modificar a genética, né? Falar, por exemplo, da soja, o transgênico, né? Foi uma planta criada. Então, quer dizer, nós temos uma capacidade co-criadora. Qual é a diferença de criar uma planta e criar um ser humano? Claro, tem uma complexidade maior, uma carga genética, um DNA diferente, mas veja que a essência é a mesma, é a capacidade. Da mesma forma que nós criamos a soja para um propósito, eles criaram nós para o propósito deles. Só que veja, a soja não está presa a nós. Um dia o ser humano vai sair do planeta Terra, que é natural de toda a fase. Pode ser que a soja se preserve e ela se transforme em outra coisa, que ela evolua. Então isso nós vemos também muito na questão ambiental, né? Por exemplo, nós chamamos de árvores nativas, que é aquelas que nascem ali. E tem as árvores que não são nativas, que eu esqueci o termo, que, por exemplo, o eucalipto, ele não é nativo daquela terra. Quando você planta ele, ele agride muito o solo, porque ele não é natural daquele solo. Então aquilo prejudica. Ou quando trazemos uma espécie que não tem predador, exótico, lembrei, são os exóticos. Aí você traz um animal de outro, por exemplo, trouxesse o canguru para o Brasil. Ele não tem predador aqui. Então ele se proliferaria, palavra difícil, em uma velocidade muito grande, eles se transformariam numa superpopulação. É igual o que aconteceu com os caracóis, com os caramujos. Eles acreditavam que eram caracóis ali, que podiam fazer escargot lá na França. Viram que não era, despejaram tudo no Brasil, ele não tem predador aqui, começou a crescer, olha só o que, que tem hoje, né? Uma peste, como se fala. Pesteou, porque cresceu muito mais além do nosso controle. Então o que, que a gente vê aí? Tudo é possível, só que nós temos que entender que cada possibilidade ramifica em várias consequências. Então nós temos que ter consciência disso. O fato de criarmos uma inteligência, de criarmos um produto diferente, ou de trazermos uma espécie diferente, vai trazer consequências. Nós temos que estudar isso. Será que isso vai prejudicar a longo prazo? Vai prejudicar a curto prazo? Então são coisas que as pessoas não pensam muito bem. Isso tudo eu estou explicando para vocês por quê? Nós não somos prisioneiros aos propósitos Anunnakis
supondo que isso tenha sido verdade, né? Porque uma coisa que eu já vejo também é que muito do que é trazido é mitológico. Quando fala de seres, quando fala de coisas que aconteceram. Então, assim, eu não posso dizer se foi verdade ou não, porque eu não estava aqui. Mas hoje, o que que eu procuro fazer? Analisar a mitologia que existe por trás daquela história, né? Minotauro, Centauro, é, escorpiões gigantes, aranhas gigantes, o que que isso significa, né? Mas e por que que eu faço isso? Não é porque eu duvido que foi verdade, mas é porque hoje em dia não tem isso. Então eu tenho que adaptar os conhecimentos, os conceitos à minha realidade para que eu possa entender e possa levar e aprender alguma coisa com isso. Porque se eu levo no sentido literal, eu deixo muita coisa passar, né? O vídeo tá ficando grande, tem que abreviar. O que fazemos com isso? Não há como evitar a hierarquia. Qualquer coisa que exista e que explique nossa existência, não é significativo de que ela domina o nosso propósito de vida. Significa que nos gerou, né? É um exemplo, por exemplo, que nós podemos dizer a mamãe, né? A mamãe tem um filhinho. Muitas vezes ela cria uma expectativa sobre o filhinho, sobre o que ele vai fazer ou não vai fazer. Algumas vezes o filhinho segue o propósito da mãe por amor ou por temor, mas muitas vezes não, né? Então quer dizer, não é porque gerou, é porque tá escravo, né? Existe ali uma preferência, ó, eu gostaria que você fizesse, mas a obra de Sofia sugere que somos criação dos arcontes, cabendo a Jesus nos libertar das tramas da teia. Aqui também é uma outra questão muito interessante. Sofia é uma obra muito densa. Eu não recomendo para quem está começando a estudar, porque é um livro muito difícil de entender. Tem que ter uma abstração mental muito grande. Eu digo isso para vocês, não é nem porque eu estou dizendo, é um conhecimento proibido. Estou dizendo que vocês vão ler, vocês não vão entender nada. É isso aí que eu estou dizendo. Eu tive que ler esse livro trocentas vezes para começar a entender. Então, nesse ponto, nessa obra, Jesus fala que os seres humanos, eles são criação, não são criações da luz. Eles foram criados em uma perspectiva mais pesada e mais densa. E Jesus então veio para cá para poder libertar a espécie humana daquela condição em que ela estava, que era uma condição mais animalizada, mais presa, mais contida. Então, a vinda de um mestre ascensionado, trazendo a informação de que é o amor, vejam, de novo falando para vocês, o coração de todas as coisas. Amai-vos uns aos outros, Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Então, quer dizer, os mandamentos de qualquer religião que seja, eu tô falando da católica, mas tem as outras religiões, tem a Umbanda, o Candomblé, tudo, são estruturas, são condições para que determinada prática seja possível. Então, quando esses mestres vêm e trazem o coração de todas as coisas, eles trazem a sabedoria. Você não está preso a essa condição, desde que você saiba que existe outra coisa. Porque é a mesma coisa que se eu chegar para você e falar, vamos supor, a gente faz um atendimento de psicanálise, você conta os seus problemas ali, a gente tá conversando, e eu falo, você tem que amar. Mas se a pessoa não sabe o que é isso, como que ela vai amar? Então, o que que a gente faz ali? A gente traz para ela lembranças do que ela já sente dentro dela e diz para ela: isso é amor. O que é amor? Amor é despretensioso, ele se realiza amando. Então, o maior presente de quem ama é o amor, é estar amando. Então, ele não espera nada de ninguém, ele não tem expectativa sobre nada, ele não investe, ele não fica esperando trocas e retornos, ele faz porque tem que fazer e pronto, acabou. Então, em que momento você fez isso na sua vida, por exemplo? Quando eu tive um filho, eu queria que ele fosse feliz a todo custo, uma felicidade divina, não uma felicidade profana. Nesse momento, eu fui divino ali, eu tive amor verdadeiro. Ou quando eu tive um animalzinho, que eu cuidei dele, que ele ficou mal, que eu levei no veterinário, que eu ajudei. Foi um momento de amor. Foi pequeno, pode ter sido pequeno, mas foi. No momento que eu vi alguém que precisava da minha ajuda, fui lá, ajudei a pessoa. Esses dias eu estava no mercado, apareceu uma pessoa do nada. Deixa eu te ajudar que essa sacola tá pesada. Meu Deus, eu nunca passei por isso. É um gesto de amor. Eu não conheço a pessoa, não sei quem é, não sei nem o nome, mas foi um gesto de amor. Foi pequeno, mas foi. Então, aí nesses momentos que nós dizemos, isso é amor, isso aqui é paixão, isso aqui é interesse, isso aqui é tesão, isso aqui passa, isso aqui transforma em outra coisa. Então nós falamos, cuidado com a paixão, porque depois que a convivência entra, transforma em violência. Então veja, não é sóbrio.
é adolescente, é uma coisa desenfreada e louca. Quando não é sóbrio, não é amor. Então aquela coisa, já, como fala Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Se durou pouco, então não era real, era passageiro. Então o amor sóbrio, divino e lúcido, ele dura toda a existência, seja o que for, aconteça o que acontecer. Então quer dizer, eu amo. Ah, mas ela pisou na bola. Tá, ela pisou na bola, tá ali, meu amor continua existindo, eu continuo ali com ela. Então uma coisa não interfere na outra, entendem? Então isso nos faz entender essa importância. Nós estávamos presos a padrões que nós não entendíamos, condicionados a instintos animais, de sexo desenfreado, de guerras, de morte, de um monte de coisa horrível que a gente fazia. A vinda do mestre mudou toda a perspectiva. Então, a partir dali, a humanidade recebeu consciência do que era e de que aquilo existia. Aí nós recebemos a redenção, porque nós adquirimos a consciência. Então, a partir desse momento, indivíduos que têm a consciência do que é certo ou do que é errado, por exemplo, não matarás. Ponto. Não importa, não matarás e pronto. Então isso entra muito na questão do que nós vivemos hoje. Tem muita morte, tem muita violência, tem uma divulgação enorme de assalto, de problema de morte. Quer dizer, existe, existe. Temos que saber que sim, temos, porque nós temos que proteger também, de certo modo. Mas o que nós queremos dizer é a forma que isso é tratado, como que isso contamina a nossa vida, como que isso prejudica a nossa vivência. Aí que está o problema, é aí que a gente tem que parar para pensar. Então é isso que fica sempre nessa questão da análise, não é? Então, nesse ponto, indivíduos que receberam a consciência, veja que as pessoas hoje em dia já estão nascendo com a consciência, elas já sabem, já sentem dentro dela o que é certo e o que é errado. Então, quando o indivíduo pratica a maldade, sabendo que aquilo é maldade, significa o quê? Que ele tem um compromisso consciente com a maldade. Então, considerando que esse planeta está crescendo, e tem muita gente que fala, esse planeta vai acabar em fogo e vai ter uma guerra que vai acabar com tudo. Vamos ser bem honesto, né? Eu acredito sim que esse planeta um dia vai acabar, assim, porque é natural da fase dele, né? Porque um dia o Sol vai se transformar ele vai explodir, vai ter a vida útil dele ali, o planeta Terra também. Então, quer dizer, mas isso daqui quanto tempo? As pessoas estão querendo dizer que o mundo vai acabar, né? Eu lembro de 2012, o mundo vai acabar em 2012. Gente, o mundo vai acabar sim, mas tá muito lá na frente. A gente não vai estar nem tá aqui mais para ver isso acontecer. Então as pessoas antecipam por quê? Pra pôr medo. E por que que põe medo? Pra vender alguma coisa. Por que que vende seguro? Porque o povo tem medo. Por que que vende... Faz tanto contrato, tanto dou fé, tanta coisa? Porque tem medo do outro mentir. E muitas vezes mente, porque ele acredita que vai sair impune. Então, a nossa sociedade está muito amarrada, né? Então, como a gente estava falando de Jesus, ele trouxe aí a consciência e com a consciência a libertação. Então veja que o fato da crucificação, da ressurreição, vai muito além daquilo, foi simbólico. Quando nós falamos da cruz, né, eu lembro até de uma meditação que eu tive com a cruz, que para mim foi muito clara. Entre passado e futuro, entre céu e inferno, existe agora. Esse momento, é o seu coração, onde você está. É o único momento que realmente importa. Aquela foi uma meditação muito forte, que eu falei, nossa, é o único momento de poder que eu tenho. Então aí, ali eu comecei a entender, não importa o que aconteceu, o que vai acontecer, o que eu espero ou o que eu desejo, é agora, é esse momento aqui, o que que eu vou fazer com esse momento? Então aí foi, nossa, acorda! Aí eu acordei pra vida, né? Essas questões nos permitem termos consciência do que pode ter nos trazido até aqui, mas é sempre importante nos lembrarmos de que a origem não é capaz de definir o destino. Por mais que possamos influenciar, somos incapazes de determinar. Falamos muito isso no mapa astrológico. Para você que quer fazer o seu mapa astrológico, nós confeccionamos. Nosso link está na descrição. Tô lembrando de fazer propaganda aqueles. Mas é brincadeira, gente. Não, é verdade o mapa, mas é brincadeira, tá? Eu só tô promovendo porque, né, a gente trabalha com isso. Mas enfim, essa questão nós falamos, os astros se inclinam, mas não determinam. Não quer dizer que a posição você é escravo daquilo, mas existe uma tendência. Quando nascemos em um corpo humano, nós temos a capacidade de desenvolver todos esses corpos e atingir a maestria.
Quando atingimos a maestria de ser humano, então nós passamos para a próxima. Nós começamos a entrar no nível de anjos. Quando nós reprovamos na capacidade do ser humano, nós reencarnamos em vários ciclos sendo como humanos. Mas se a consciência diminui, mata, rouba, fere o outro, fere o todo, não faz bem para a natureza, não cuida da natureza, a consciência vai abaixando, ela vai se comprimindo dentro de uma gelatina, como se diz. Quando o indivíduo desencarna, ele cai que nem chumbo, como fala ele conta. Ele entra num outro corpo mais denso. Pode se transformar no obsessor, ou espiritual, né? Porque o obsessor pode ser físico também. Pode se transformar num demônio propriamente, num guardião das trevas, por aí vai, né? Então, da mesma forma que ele desce, ele pode ser sutil. Isso tudo vai da vibração. Pensamento, palavra e ação, astral, onírico, cósmico, búdico. Então, tudo isso entra nesse ponto. Então, nós concluímos esse vídeo dizendo para vocês o quê? Concluímos esse vídeo dizendo que nós não somos escravos do propósito para o qual fomos criados. O nosso propósito principal é desenvolver consciência, buscar sabedoria, praticar os bons ensinamentos que aprendemos e libertar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sistema de crenças, das tramas do ódio, da tristeza e da raiva, transformando tudo isso em amor e aceitação. Então, mesmo que, em uma hipótese que nós sejamos mesmo criação dos Anunnakis, nós não somos escravos dessa condição. Nós temos a liberdade de transmutar e superar essa expectativa que então eles criaram sobre nós. Então lembre-se, a escravidão é sempre aqui. Pode ter correntes me prendendo, mas se a minha mente está presa, eu nunca me liberto. A corrente eu vou lá e quebro. E a corrente aqui, como é que vai ser? Não tem como alguém entrar aqui e quebrar. É uma coisa interna. Lembrem-se disso. Busquem, aprendam, questionem, perguntem. Não aceitem qualquer coisa sem o devido questionamento. Tá bom? Bom, pessoal, quase 1 hora de vídeo. Vamos encerrar porque vocês não aguentam mais escutar minha voz. Brincadeira. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta enviar nos comentários que nós teremos a honra de respondê-los. Ok? Muita gratidão pelo tempo de vocês. Até a próxima.